E aí, gente, como que tá? Muita coisa, anotou tudo, né? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, hein? Enquanto o Ezequiel e a Juliana estavam montando o painel, eu falei, não, esse painel não vai ficar esticadinho. Mas a hora que eu vi o final, eu falei, meu Deus, olha que profissionais, meus parabéns, que técnica maravilhosa. Realmente aprendi muita coisa, estou aprendendo muita coisa. Eu que não sou do ramo, né? Estou aprendendo muito. Imagine você que está aí, que já é do ramo de festas, né? Quanta coisa interessante você não está agregando nesse dia. Bom, eu sei que você quer mais conhecimento, então vamos passar para mais conhecimento. Agora eu queria apresentar a vocês a Drica Bauman, ou Lulu Celebrate. Quem é? Né? A Adriana, ela é de profissão design gráfica por formação e fotógrafa por paixão. Apaixonada pelo mundo mágico de festas, ela iniciou o seu percurso na decoração com festas infantis, como a grande maioria, né? Realizando a decoração da sua filha caçula. De 2011 a 2013, ela trabalhou com papelaria personalizada, que foi onde tudo começou. Chegou a ter mais de 400 inscritos nos seus cursos em todo o Brasil. Em 2014, ela criou a Lulu Celebrate, com a proposta de revolucionar os cursos de decoração e festas infantis, que na época eram muito escassos. Um mercado cheio de pessoas despreparadas. A partir daí, desenvolveu 7 módulos diferentes para que os seus alunos aprendessem o melhor e tendo muito a ensinar. Desde como montar até como desenvolver todo o processo criativo de um tema de uma festa. Atualmente, ela tem, por todo o Brasil e outros países, mais de 10 mil alunos com o certificado Lulu Celebrate. Então, com vocês, um pouco mais de conhecimento, vai anotando, aproveita aí, diretamente dos nossos estúdios número 3, a Adriana Bauman. É com você. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer à equipe PariSign pelo convite. E hoje eu estou com a função de falar um pouquinho sobre paleta de festa, as escolhas, como fiz toda essa captação dos fornecedores e também falando um pouquinho sobre a cenografia de mesa, que eu digo que é a minha paixão. Eu não trabalho com a cenografia macro, a minha são os detalhes. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho a teoria e vai mostrar para vocês. Queria convidar o Alan, que vai começar comigo, fazendo toda a parte de montagem estrutural. Hoje a gente vai trabalhar uma estrutura, um formato de estrutura menor. A gente vai trabalhar com as estruturas da Lulu, sendo 2 painéis retangulares que medem 2,40 por 1,10 de largura. O painel circular, que hoje é o queridinho de muitas pessoas, do menor até o maior. E a gente vai trabalhar também com a parte de cilindros forrados. A gente tem o piso, toda a sublimação, é claro, da PariSign, e vocês vão acompanhar passo a passo. A gente começa pelo piso. O Alan vai mostrar um pouquinho para vocês. A gente está usando uma fita dupla face. Aqui está todo mundo seguindo todas as normas. O pessoal está de máscara, tudo foi higienizado, todo o material, principalmente das minhas peças, eu e a Maria que vamos estar manuseando, tá? Vamos lá? Aqui. Normalmente, quando eu aplico o piso, eu sempre peço ajuda, tá? Eu sempre tenho uma pessoa para estar me auxiliando, para ele ficar bem esticadinho. E aí eu começo pela lateral. Eu sou muito precavida. Eu tenho 6 filhos, então eu faço questão de todos os cantos, todas as bordas, elas estarem com o adesivo dupla face, tá? Tem uma marca exata que você usa? Só tem na verdade, essa fita a gente compra. Geralmente, no mesmo lugar que vocês forem comprar carpete, você já consegue adquirir a fita junto. Aqui? Tá bom? É fita de carpete, tá? Dupla face.
Tem lugares que eles não permitem o uso da fita. Já aconteceu várias vezes de eu estar indo para um buffet e eles não deixarem usar de forma alguma, mesmo eu falando que não danifica. Eu dou uma dica. Eu sempre uso a fita crepe como base e essa fita dupla face por cima, sempre na mesma largura, ou ela um pouquinho mais estreita. E aí você consegue fazer todo o trabalho e a pessoa nunca reclama em relação à fita crepe, tá? Sempre você vai esticando, na medida que você vai tirando o adesivo, você vai tensionando, puxando, né? Esticando, sentido que você está aplicando o piso. O piso, ele é feito em lona, tá? Também PariSign, toda impressão. A arte, eu não posso deixar de falar, mas eu vou falar um pouquinho sobre o processo criativo dessa decoração. É da luzinha acesa, que teve todo o capricho, cuidado. Muitas pessoas perguntam mais sobre a fita, mas a parte de aplicar, quando o piso ele é novo, é muito mais tranquilo. Quando você tem um piso que já foi utilizado, e se ele, porque normalmente ele dobra, ele marca, expõe ao sol, deixa aberto, que ele acaba tirando, as pessoas às vezes usam até secador, né? O calor, ele acaba tirando aquelas marcas que a gente acaba precisando dobrar, tá? A lona. Você pega a estrutura. A gente já fez montagem de uma das estruturas. A estrutura, como eu falei, ela mede 2,40 de altura por 1,10. São para decorações menores, mas você pode fazer composição. Tanto com circular, quanto também fazer um formato 3D. Trabalhar ela, eu já trabalhei num painel de fundo. Ó, Stephanie. Tem como mostrar o fundo? Ah, a gente vai montar uma do zero, aí dá para ver. Eu só tenho que conferir o desenho, se é essa imagem para lá ou para cá. Você olha. Ô, Felipe. A estrutura ela já está com blackout. Eu digo que toda estrutura, qualquer que seja, ela precisa de um blackout. O blackout ela evita a entrada de luz e também as marcações da madeira, que normalmente elas aparecem numa fotografia. A fotografia, para mim, é o essencial, é o que vende o nosso trabalho. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para que na foto o resultado ele saia perfeito, né? Então, a gente usou a lona, ela bem fininha, você consegue ela com preço bem baratinho em casa de construção. É esse mesmo? Tá. E agora a gente vai trabalhar a parte de forração do tecido, né? A Silvia, quando ela envia o tecido, ela envia uma margem, porque muitas pessoas falam, Drica, não vai danificar o tecido? Essa margem justamente é para essa função. Você viu a frente, atrás, qual é? Tá. A gente trabalha com o pé, tá? Ele é visível. Como eu falei, essas estruturas são para decorações menores, intimista. Porém, no momento que eu posicionar as peças, os móveis, ela vai cobrir esse pé. Ou até eu posso trabalhar os balões, que é um dos lados que eu vou fazer. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de processo criativo dessa imagem, tá? Lipe, se você puder botar a primeira foto do meu slide, que aqui é muito chique, gente. Ó, primeiro a escolha, né? A escolha da paleta de cores. Primeira coisa que eu falo para vocês veja com o teu cliente se ele tem uma cor, pelo menos, dá preferência para você aí dar sugestões de paletas para uma decoração. Uma decoração como essa que a gente vai estar montando hoje, que é uma floricultura parisiense, a gente pode trabalhar qualquer cor, mas sempre focando em cores de flores. Então, eu tenho duas cores que eu amo muito e, sem querer, eu acabei usando a paleta do ano passado, que é a coral, e a desse ano, que é a azul, né, o azul profundo. Em cima dessas duas cores, eu trabalhei as outras cores. Aqui a gente está usando a Rocama. Maria, na minha bolsa, traz para mim
o grampeio. Eu acho que eu... Assim, deixa eu mostrar rapidinho aqui. A gente está trabalhando a rocama, porém, eu sempre mostro opções para os meus alunos. E, normalmente, é a mulherada que faz toda essa parte de grampo. E, ela, assim, para mim, ainda é um pouco pesada, tá? Para homem é facinho, eles manuseiam rapidinho. Mas, para mim, mulher, é mais complicado. Eu uso uma marca que chama Starfer. S-T-A-R-F-E-R, tá? Ela é super leve. É claro que o material não é o mesmo, a durabilidade não é a mesma, mas o custo-benefício compensa, tá? Você encontra, se você pesquisar no Google, você encontra facilmente para estar comprando. E uma coisa importante, a forma de... Tem muitas pessoas que falam, Drica, mas o grampo não danifica o tecido. Você tem que analisar o material que você usa, a madeira. Essa madeira da nossa estrutura, ela é toda de pinos, tratada, vem com certificação antimorfo. Então, ela é macia. E aí você tem que pensar no material, você tem que pensar no tamanho do seu grampo. Normalmente, os grampos, eles têm barra 8, barra 6, barra 10. Eu indico você estar utilizando barra 4, barra 6. Você tem que verificar primeiro na sua grampeadora qual é a numeração do grampo dela, tá? 6 e 4. Posso mostrar aqui? Espera aí, segura aqui. Olha. Aqui, né? Tá. Eu não sei se consegue ver, Esther. Tá. Aqui é barra 6. Vocês veem, quanto maior o número da barra, quanto maior... É porque o ideal era botar os dois juntos, ó. Porque um é mais... então... não, ao contrário. Assim. Porque ele é mais alto. Entendeu? Quanto maior o número da barra, mais o seu grampo vai fincar nessa madeira. Então, o que eu recomendo é trabalhar com uma numeração menor, mas você também não pode trabalhar numa numeração muito baixa, para aí o tecido soltar com facilidade, tá certo? Então, procure barra 4. Tudo isso ajuda na durabilidade do uso do teu tecido, tá? O material é importante, o grampeador é importante e o grampo também. Uma outra dica que eu vou dar é quando você vier retirar o tecido, sempre retire, puxe no sentido que você grampeou. Se você grampeou dessa forma, você puxa o tecido dessa forma. Se você grampeou... Peraí. Vira a lateral para mim. Isso. Se você grampeou dessa forma, você retira dessa forma. Então, sempre no sentido que você grampeia, você pressiona sua mão, não faz força para não rasgar o tecido e puxa, tá? Ele vai sair com facilidade. Lembrando, tudo tem a ver com a numeração que você usou do grampo e a madeira que você está trabalhando, tá certo? Quando foi escolhida a temática floricultura, a gente pensou por conta das cores, a brincadeira das cores. E aí a Silvia falou, Drica, a Luizinha vai fazer sua arte. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Luizinha, a parte de aquarelado dela e traçado dela é muito forte na identidade dela, da Luizinha Acesa. E me veio na hora uma decoração que um colega meu, aluno meu, que eu tenho o prazer de dizer que é meu aluno, que o Scott fez para o mêsversário da Manu, no Paris Sign Day, aqui que aconteceu. Só que eu deixei bem claro para ela, eu não quero que exista uma referência, que a pessoa olhe a decoração e lembre. O traçado dela era todo em preto e branco, e eram traçados mais fortes. Eu queria traçados mais suaves, e eu queria um pouco de aquarela no desenho, e foi isso que ela trabalhou. Então, eu escolhi duas cores que as flores não tinham, eu não conseguiria achar a parte de flores, as cores das flores, que é o azul com o Tiffany. E aí eu deixei a parte de peças e detalhes de mesa, como doces, mimos, flores, para trabalhar justamente com as flores. Então, no momento que eu for decorar, vocês vão ver, tudo que está coloridinho são as flores. E quando você vê na foto, o que vai acontecer? A gente vai criar uma cenografia do espaço da floricultura e tudo que tiver ponto colorido remete às flores dessa floricultura.
Pode passar. Ô, Drica, Diga. duas coisas. Falaram que você veio na paleta da decoração que você vai montar e pediram para falar a marca do grampeador de novo que você usa. Stafer. Anota, se você puder escrever, S-T-A-R-F-E-R. Pode botar o próximo. A paleta de cores, eu digo que é 50% do sucesso de uma festa. 25% são suas escolhas, que eu digo assim, escolha de captação de fornecedores, escolha do momento da montagem da festa, e 25% é assim, é o seu olhar, é o olhar do decorador. Não existe uma fórmula mágica. Aqui mesmo eu selecionei as peças, eu não fiz pré-montagem nenhuma, porque eu gosto dessa parte criativa. Eu gosto de, no momento, poder criar sem ter aquela... Por isso que eu também evito as mães no dia da montagem da festa, porque isso bloqueia o lado criativo. Então, esse bloqueio criativo, no momento que você faz uma pré-montagem, você acaba deixando muito limitado. E agora, quando a gente finalizar aqui a parte estrutural, eu gosto de poder brincar, eu gosto de poder estudar, ver os movimentos, para poder, assim, decidir cada item. Porque eu falo, a gente não pode vomitar simplesmente uma decoração. Você tem que entender que a pessoa que está olhando, a pessoa que está presente numa decoração que você montou, é um possível cliente seu. E você tem que fazer com que ele namore sua decoração. Então, eu vou falar tudo isso no momento da montagem. A gente tenta contar uma história na montagem. A cenografia em si, ela não depende só da sublimação, depende do posicionamento, depende das suas escolhas, depende do posicionamento de cada peça que a gente vai trabalhar aqui no local. Tá? Aqui são 2 painéis, então a Luizinha trabalhou todo no aquarelado, o Tiffany com o azul profundo. A gente vai trabalhar cada uma numa lateral e centralizar o circular. Vem aqui comigo. Era bom mostrar atrás. Bora dar uma viradinha. Tá. Olha, nenhum painel, eu recomendo você estar utilizando em um ambiente externo, tá? Por quê? Ou então você usa um peso, um sustento, que é aquele peso de balões, que normalmente tem quantos quilos, Dadá? 10 quilos, 10 quilos. Se você quer trabalhar uma área externa, então trabalhe com peso. Porque a estrutura ela acaba virando uma pipa. A depender do vento que bata, ela vai virar, ela vai cair. Então, trabalhe com amarração em peso, usando enforca-gato e prendendo a estrutura aquela de ferro com peso no chão. Tá certo? Só que é super pesado, você tem que levar com aquele carrinho de transporte. Tá? A estrutura da gente, ela é toda desmontável, porque não está mostrando aqui, mas ela é todinha desmontável, ela vem em 2 partes. Essa parte aqui, que vem com dobradiça, ela é dobrável, mas essa placa aqui, ela, quando você coloca no seu carro, ela vem 2 placas, sendo que uma dobrável que vira 2. No total são 3, tá? 80 centímetros de cada, certo? Eu tenho uma empresa, uma fábrica de estrutura, e tudo que a gente faz e oferece para o decorador é pensando na facilidade no deslocamento, logística, montagem e desmontagem. Todas as nossas estruturas sempre são baseadas no menor carro produzido, fabricado aqui no Brasil. Então, cabe em qualquer carro, tá certo? Sem falar que é super leve, você consegue trabalhar sozinha essa parte de montagem, de desmontagem. Então, é algo que facilita a vida do decorador. Então, a nossa fábrica foi feita para isso, facilitar a sua vida. A gente vai estar utilizando essas 2 estruturas, mais o painel circular. Tá? Aqui a gente tem o pé ele é mínimo. A gente tem uma estrutura maior, que não aparenta o pé, mas como a estrutura maior é menorzinha, a gente criou o pé mais por segurança. Todas as nossas estruturas são assinadas por um projetista. Então, assim, vem na minha cabeça o que eu quero fazer, o projetista desenha, leva para o marceneiro me manda, eu faço toda a verificação, eu testo antes de estar divulgando, antes de estar vendendo o produto. Essa estrutura já está no mercado há mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, tá? E a gente vende bastante dela. Depois eu falo sobre desconto, quem tiver interesse, porque a gente vai estar oferecendo desconto
diferenciado para quem está assistindo a essa live e a gente envia pelo país inteiro. Bora virar? E todas as nossas estruturas são rosqueadas com parafuso borboleta, tá? Eu sempre deixo... Pode puxar mais para lá. Não, pode puxar mais para lá. Eu sempre, na verdade, a primeira coisa que eu posiciono, Alan, é o painel circular, que é o meu centro, tá? Então, a gente vai posicionar esse painel circular. Vocês já devem assistir vários videozinhos, tanto a Parisign quanto eu, das estruturas da Lulu. A gente mostra como é fácil, como é prático estar fazendo essa montagem. Essa estrutura, por ser uma estrutura de 1,5, eu peço sempre ajuda, tá? Na hora da montagem. A estrutura da gente tem a circular, tem 3 travas. Essa aqui da frente que apoia o painel circular. A trava de trás que vem e os pés. Ele tem uma trava para que ele não vire, tá? Essa aqui é a segunda trava. A gente vira. A gente vai estar usando o blackout nele. Quando o tecido é escuro, dificilmente eu uso blackout, tá? Isso. Era legal também estar filmando. Peraí que tem que apertar o pé. Isso. Drica, perguntaram a medida do painel redondo. 1,5. Tem 1,5. A gente tem 50 centímetros, 80, 90, 1,20, 1,5 e 2 metros. Perfeito. Tá? Você consegue botar? Quando o tecido é escuro, eu não faço a utilização do blackout, tá? Eu acho que era bom tirar o... Peraí. Nossa, você apertou aqui. Vem cá. Desse parafuso aqui. Como a gente botou a trava, a gente não consegue subir, né? Eu normalmente... Alan, bora fazer uma coisa. Bora botar ele no chão. Eu gosto de montar ele primeiro todo com tecido, para depois, tipo assim, ó. Pensa na praticidade. Ó. Nosso painel, ele é de compensado, tá? Também a durabilidade é melhor. Você consegue grampear, caso o seu tecido não seja esse de elástico. E ele é mais leve que o MDF, tá? O MDF, ele normalmente ele acaba inchando. Então, tem que ter todo esse cuidado na hora da escolha. O centro é aqui. Esse é o centro. Vem cá, olha de frente. A gente usou uma frase francesa, já que é uma floricultura parisiense, né? Vamos rodar? Sim. Isso. Petit fleuriste. Ano passado eu estive em Paris e a gente entrou em algumas floriculturas, visitou algumas floriculturas, e tudo isso interfere no momento do processo criativo. Certinho? Bota no centro aí para eu dar uma olhada. Isso. Peraí, aqui. Eu sempre estico bem o tecido, tá? Evitando qualquer ruga. Vamos. Pega de um lado. No meio. Não, peraí. Vai para o meio. Isso. A gente vai ter que botar agora ele para trás. Peraí. Vê se está centralizado para mim. No meio do... Onde é o meio desse... Eu acho que está muito para a direita. Tem que jogar para a esquerda. O ideal aqui, o piso, eu acho que ele mede... Silvia? Qual a medida do piso? 4? 5? 2,5. O ideal aqui é você ter uma trena para saber exatamente onde fica o meio desse eu quero.
eu gosto de colocar um sobrepondo o outro, então o painel retangular ele vai por dentro aqui do painel circular, tá? Vai para lá. Pode levar para lá. Quando chegar a 2,5, me fala. Aí? Só um pouquinho mais para cá. É. Pronto. Agora a gente vai posicionar os retangulares. Primeiro eu vou posicionar esse. Drica, oi. Perguntaram por que no painel redondo você colocou 2 tecidos, um branco antes e depois o estampado. Esse é o blackout. Bora botar ele todo para trás. Isso. Tá. Dá para puxar ainda um pouco mais. Ele. Não. O retangular para lá. Deixa eu ver aqui. Mais um tiquinho. Pronto. Agora a gente vai botar esse todo para trás. Isso. E vai posicionar ele. Vê a distância que ficou desse para o pé, para a gente poder encostar bem. Aqui, ó. Pessoal, para quem está perguntando sobre o tecido antes, que tem muita pergunta, ele é um tecido que a Drica usa como se fosse o blackout preto, o tecido preto que eles colocam antes. Como é um tecido claro, branco estampado, aparece às vezes os vincos da madeira. Então a madeira com o tempo ela fica marcada, ela fica marcada. Então ela usa esse tecido branco antes como um blackout para não aparecer. Se for tecido escuro, estampado, não precisa desse tecido antes, tá bom? Mas agora como é que você vai sair daí? Eu não sei, viu? Espera aí que o Alan tem que sair daqui. Alan tá comendo demais, viu, Alan? Pronto. Aqui a gente está trabalhando a fachada de uma floricultura, tá? E a nossa floricultura chama Petit Fleuris Paris. O portal e aqui um carrinho. Eu poderia muito bem estar solicitando para a Luizinha a outra porta, uma janela, e colocar um carrinho de flores aqui. Mas tudo tem a ver com o orçamento do cliente. Então, você consegue trabalhar só um painel ou os dois juntos. Aí, cabe a você fazer a sua decisão, tá certo? Vamos para os cilindros? Normalmente, quando eu faço estrutural, a segunda coisa que eu faço, a próxima, né, é a parte de balões, tá? Antes de colocar qualquer peça, eu trabalho balão. Os cilindros daqui, eles são com capas. Nos cilindros, a gente não precisa estar usando um blackout, tá? As capas da Paris Sign, você sozinha consegue colocar. É super prático. Volto a falar, eu pedi para a Luizinha trabalhar só nos tons, toda a parte estrutural no tom de azul profundo com Tiffany. Porque o colorido da paleta que vocês viram vai entrar na parte dos detalhes. Pode passar para o terceiro slide? É esse. Esse aí foi meu processo criativo junto com a Luizinha Acesa. Primeiro, referências de floriculturas parisienses, tá? Se você não teve a oportunidade de ir em Paris, pesquisa no Google. Mas não pesquisa assim, floricultura de Paris. Toda a parte de processo criativo, para você ter o seu diferencial, não é você sair procurando festa de floricultura, festa de flores de Paris, ou sabe, não procurar algo óbvio, né? Então, a gente colocou a palavra em francês, fez a busca no Google, além de algumas fotos que eu tirei quando eu estive lá em Paris. Pode passar o segundo? Também a fachada, as cores. E o que a gente vê? Os materiais. Lá, as pessoas, elas vendem as flores no formato diferente daqui. Dificilmente você vê um ramalhete de flores. Eles são colocados em vasos de metal, em cestos, em potes de barro, em caixas. Eles são presenteados com caixas, tanto que várias caixas em papelaria e em doce, e até no topo do bolo foi trabalhada essa caixa. Então, tudo isso a gente teve cuidado no momento de estar fazendo esse processo criativo, essa busca, né, essa pesquisa. Pode passar.
os primeiros passos do design. Aí foi o processo da Luizinha junto comigo. Então, eu passei a ideia, ela me veio com os traços, e em cima dos traçados que ela foi falando, eu fui dando o ok, pode passar. Em cima, aí depois ela veio com a cor que eu tinha pedido, que são as 2 primeiras cores da paleta, o azul profundo e o Tiffany, pode passar. E aí veio a aprovação do projeto, com a Luizinha, que estava assim, do jeitinho que eu queria. Eu gosto muito do trabalho da Luizinha, principalmente esse de traços. Eu acho que todo fundo, quando ele tem um traçado sem a cor, né, eu acho que ele destaca muito mais quando você coloca, por exemplo, se eu quisesse colocar uma fachada de uma floricultura. Tá? Então, essas escolhas no processo criativo é muito importante para o resultado da sua decoração. Pode passar. Vocês estão vendo, na verdade, exatamente... Volta aí. O que vocês estão vendo é exatamente... Espera aí que eu vou montar, né? Como está no projeto da Luizinha, né? Pode falar, Silvinha. Drica, eles estão pedindo para você falar a página da sua estrutura e estão perguntando as medidas da estrutura do fundo e dos cilindros, eu posso te passar. Pode falar. Dos cilindros, gente, ele tem 60 de diâmetro maior e 70 de altura, o médio 50 de diâmetro e 60 de altura e o menor 40 de diâmetro e 50 de altura. Esse aqui... o site é estruturasdalulu.com.br. Você compra qualquer estrutura no site mesmo. Tá? Essa estrutura que a Drica está usando lá atrás, ela tem 1,20 por 2,40. Ela é dobrável, né, Drica? 2, 3 partes, não lembro. Eu falei, na verdade, são 3 partes, sendo que uma é dobrável. A gente vai trabalhar aqui em composição esses cilindros de ferro, tá? Lá em Paris, as ruas de Paris, as lojas, as cafeterias, é muito trabalhada essa parte de mesa. A primeira festa que a Drica fez para mim foi Paris, lembra, Drica? Ô, Drica, o pessoal falou para você falar só um pouquinho mais devagar para elas entenderem as que são... Tá. As hispanas. As seguidoras do Fábio Rayan. É sua também, tem um grupo seu aqui do Peru, doidinho aqui atrás de você. Drica, maravilhosa, hermosa. Hermosa. Tá. Aqui, além dos cilindros, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar a composição de uma bicicleta e de uma mesinha de ferro. Maria, e você? Eu quero a mesinha aqui e a bicicleta desse lado. Isso. Para cá. Isso, para cá. Isso. Pode vir. Exatamente. Gente, depois a Drica vai postar a festa que ela fez para mim há 4 anos atrás. Ficou a coisa mais linda. E ela se inspirou também numa cafeteria de Paris. E hoje é uma floricultura. Isso. Como a gente está fazendo uma montagem que está sendo transmitida, que não vai ter um aniversariante, eu estou deixando bem as peças recuadas, tá? O ideal é eu falo para os meus alunos, você ter uma distância de 50, 80 centímetros da mesa para o fundo do painel. Tá? Mas como a gente está fazendo uma montagem aqui demonstrativa, onde não vai ter um aniversariante, então a gente está aproximando bastante, mas você pode puxar também em relação à fotografia, em relação à filmagem, para conseguir ampliar toda essa decoração, tá? Uma coisa importante, me dá meu celular. Toda vez que eu posiciono as minhas peças, eu, como uma boa fotógrafa, eu pego meu celular. Cadê a Stephanie? Para você mostrar aqui. Eu sempre me posiciono, tá? Na frente da decoração. Tá conseguindo ver? Assim? Meu Deus, eu preciso pegar o meio. Tá? O que eu vejo aqui? Eu vejo que está ok essa parte do lado esquerdo. A bicicleta não está saindo do painel, nem a mesinha lateral também não está saindo do painel de fundo. A minha referência é o painel de fundo, o branco, tá? Então, se fosse só os painéis laterais com o circular, eu não poderia trabalhar nem a mesinha,
nem a bicicleta, porque me incomoda na fotografia, tá saindo o piso, tá saindo o fundo, tá? Então, eu sempre posiciono o celular no meio da decoração. Peraí, mais para cima o celular, peraí. A Drica tá fazendo malabarismo aqui para eu mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, tá exatamente. Eu consigo pegar o piso, eu consigo pegar a bicicleta, eu consigo pegar tudo. Na fotografia vai sair. Lembrando que é a fotografia que é o que vende o meu trabalho. Então a fotografia tem que estar perfeita, né, Stephanie? Hoje mesmo. Já aproveita e deixa. Ela quer a foto hoje. Por exemplo, no aniversário da Silvia, a gente foi posicionando. Quando eu vejo que está para fora, eu vou tirando foto e vou aproximando mais o mobiliário, tá? Então, até que a foto fique perfeita. Aí, vamos lá, agora os balões. Dadá vai trabalhar. Essa decoração pode ser para uma festa infantil? Pode. Depende da mãe. A gente vai botar ali. Eu não quis trabalhar o que todo mundo está trabalhando, que é o... porque ia tirar um pouco da beleza do painel, na impressão. Tá? Então, eu pedi para ela fazer um mini desconstruído no pé de um dos lados. Aqui a gente vai trabalhar 2 balões de 3 pés, aquele grandão de 1 metro. E um mini desconstruidinho na mesinha aqui, que a gente também vai estar trabalhando. Tá? Sempre deixe a pessoa do balão trabalhar antes de você colocar seus doces, toda a parte que vai na mesa, para não acontecer nenhum acidente. Eu poderia não usar nenhum balão, tá? Mas eu acho que o balão, principalmente para uma festa infantil, ele traz aquela alegria da criança. A criança ama um balão. Então, em detalhes, para essa decoração, eu faço. Mas se fosse uma decoração para uma pessoa... tipo a Silvia, que decidiu fazer a festa dela, que eu nomeei como uma esquina em Paris, a gente usou só gás hélio, mais nada. Então, assim, pontuar só nos balões de 3 pés. Quando é uma festa maior, assim, eu posso trabalhar muito mais as flores, já que o tema puxa para a flor, e deixar os balões só em pontos. Quis trabalhar, como eu falei, os detalhes. Como estava tudo muito azul, está tudo muito azul ainda e verde, muito azul e azul Tiffany, a gente está pontuando os balões, as flores, tudo nas cores que vão dar vida à decoração. Pode passar o próximo slide? A escolha dos parceiros, então. Tem até o último slide que eu vou mostrar, que é a imagem que eu mandei para a Dadá e ela conseguiu entender. Porque é uma coisa bem, tipo, a Adriana riscou e eu fiz assim, eu acho que você entendeu, né? Então, assim, toda a parte de forminha, toda a parte de doce, papelaria, eu mando para todos o mesmo projeto com a paleta. E aí eu vou passando as ideias. É muito importante que você tenha acesso a todos os fornecedores que vão estar compondo essa decoração. Por mais que a mãe tenha escolhido a pessoa do doce, a pessoa do bolo, tenha o contato desses parceiros, converse com ele. A comunicação é muito importante para o resultado final da sua festa. Por quê? As pessoas que vão estar na decoração que se fez, ela não vai saber que quem deixou o bolo torto foi a boleira. Quem fez o arranjo mal feito foi a florista. Ela vai resumir que tudo isso aqui que a gente está montando foi o decorador. Então, tudo que tiver de errado na decoração, ela não vai pontuar como se fosse cada serviço. Toda a culpa de uma decoração entregue é assinada pelo decorador. Então, desde o início, eu trabalhei dessa forma. Eu que digo para eu entrego a decoração praticamente pronta. Eu digo para a mãe, só venha para cantar os parabéns, linda, maravilhosa, se produza. E ela vai atrás da mesa do bolo, canta os parabéns e pronto. Tá? Então, eu sempre falei isso para as minhas clientes. E hoje é muito mais fácil eu vender uma festa completa do que eu vender uma festa só estrutural. Porque tem vários tipos de decoradores, né? O montador de festa, o decorador, o assessor, que é o cerimonialista também. Então, você tem que definir exatamente o que você quer trabalhar. Drica, perguntaram como você escolhe a sua paleta de cor. Então,
Eu falei no comecinho. Primeiro, você precisa entender com o seu cliente pelo menos uma cor que ele queira usar na festa. Em cima disso, eu faço uma pesquisa. Como é que eu faço essa pesquisa? Existem várias formas, existem aplicativos, mas esse processo criativo na escolha da cor, é importante você ir em lugares que tenham cenários montados, não precisa nada referente à festa. Você pode ir numa Etna, você pode ir numa Tokstok. Lá eles criam ambientações que, a partir de uma cor, você destrincha para qualquer temática de festa. Mas a minha pesquisa sempre é baseada no Google, para a paleta. Nos Estados Unidos, os casamentos eles são todos baseados em paleta de cores. Porque a noiva escolhe o vestido das madrinhas. Ela quer saber como é que vão ficar as flores, os pratos. E se você fizer uma pesquisa palette color e botar a cor em inglês, ele já te dá várias referências. Então, a minha pesquisa foi baseada na cor coral, Living Coral, que é a cor do ano passado, a paleta do ano passado, 2019, e a cor desse ano, que é o Classic Blue. Tá? Então, eu coloquei palette color, Classic Blue, Living Coral. E apareceu vários modelos que são aquele primeiro slide que foi passado logo no comecinho que me deparou com aquelas cores que eu me encantei. E são cores que eu consigo trabalhar a flor no coral, no salmão e no rosa bebê. Tá? Cheio de elogios aqui. Lulu sempre fazendo um espetáculo de decoração. Precioso, me encanta. E as colocações... Tá, as colocações da Drica são sempre preciosas. Você é maravilhosa. Ó, cheio de fã aqui da Drica e da Dadá também. Falando sobre os balões, que os balões dão um charme a mais. E eu sou apaixonada. Eu quero que a Dadá faz balão tudo, celular. Depois eu fico devendo o ano inteiro para ela. Celular. Né, Dadá? Nos balões é a mesma coisa. Pega o celular, sempre verifica. Posso jogar até, eu acho que, mais para cá. Porque o meu limite dessa mesa está bem no limite mesmo. Na foto. Não, pode baixar. Pode baixar. Não, sobe. Aí. Gente, pessoal que está aí no Instagram, abaixa um pouquinho, que está com dificuldade salmão. De visualizar por conta dos comentários, tem bastante gente no Instagram, pronto. 307. Vai no YouTube, nosso canal do YouTube, você consegue visualizar melhor. Se você tiver uma Smart em casa, você liga direto na TV. Certo, pronto. Então, eu pontuei de balão ali, pontuei de balão aqui. Não é uma mesa que vai ser simétrica, tá? Nossa, só? Meu Deus do céu, me ajude. Vamos lá, já estou com plaquinha aqui, quanto tempo eu tenho, viu? Vamos, minha ajudante. Flores. Primeiro eu posiciono as peças maiores. Flores e bolo. Pode me dar o bolo? Se você não derrubar, eu te mato, hein? Espera aí. Cuidado. Pega os vasos primeiro. A gente está com o bolo da Maria Gláucia, que eu sou apaixonada. O Alan, aquele cilindro não é o que eu sentei, não, que tá com o tampo meio coisado ali, não, né? Que eu sentei essa semana no cilindro, Drica, saiu o tampo. Já soube. Então, e será que esse bolo não vai cair, não? Ai, que medo, Alan do céu. Ai, misericórdia. Imagina eu sentada com esse peso todo no cilindro. O Dadá abalou, hein, gente? Ah, tá. Drica, cuidado com o médio, que eu sentei nesse cilindro, tá? Nesse? Nesse. Não mas vou tá botar bom, arranjo. mas tá bom, mas tá vivo. Tá. Esse é o arranjo maior ou menor? Menor? Eu acho que o maior de trás. Menor. Sempre procure saber com a sua florista o lado do arranjo, tá? Depois eu verifico quando eu posicionar. E o daqui? O grandão. Cadê ele? Reginaldo? Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Eu queria... Tu vai conseguir pegar? É porque tá grande. Você quer que ajuda? Eu acho que... Vai conseguir, Maria? Bota aqui. Ajuda ela lá, Alan. Aqui. Acho que é a flor. Tá com...
Ah, tá. A frente é essa, olha que bacana. A florista colocou essa... Quando tem esse negócio, é para Espiga, avisar que é a frente da flor? Eu vou tirar, tá? Toma aqui. Gente, olha que lindo que tá ficando. As flores já deram uma vida nesse projeto lindo. E aí eu vou começar a trabalhar as peças, das mais altas às mais baixas. Das mais altas. Tem coisa de chão ali para usar. Quer que ela ajuda você a pegar alguma coisa, Adri? Não. Pesado? É o quê? Aqui o microfone? Ah, tá. Fátima Bernardes é fogo. Ai, filha, a produção, né? Produção é S3. Transmissão ao vivo pela S3. Fotografia, filmagem, tudo mais. Fred filmando o nosso curso que vai soltar o teaser hoje. Hoje ainda, né, Fred? Fred, Stephanie tá hoje, gente. Quem quer foto hoje, levanta o dedinho aí na live. Repetindo as medidas dos painéis. Atrás nós usamos essa parede branca porque é um salão infantil e ia conflitar com os brinquedos. Então essa parede do fundo tem 5,5 por 2,5, essa parte branca. Os painéis laterais da Drica tem 1,20 por 2,40, o circular 1,5 e cilindros 60 por 70 de altura, 50 por 60 e 40 por 50. A importância da montagem é você não encobrir nenhuma peça, tá? Por exemplo, eu gosto de fazer essa disposição, um sobrepondo o outro. Eu acho bacana, dá um efeito diferente. A Drica me inspira muito, porque ter 6 filhos, essa disposição, essa criatividade, sobe ali, Felipe, eu releio o resto, que tá cheio de comentário aqui. Me inspira muito, porque ter 6 filhos, disposição, essa criatividade que não se apaga nunca, me enche de esperança em não desistir, porque tenho 3 filhos e vejo a dificuldade em conciliar. Érica Cristina Rodrigues escreveu para a Drica. Gente, a Drica é porreta, porque ter 6 filhos não é para qualquer um, não. Não, tira aí. Você tem, me dá esse aqui. Lisandra também aqui nos comentários. Um beijo, Lisandra. Preciso do... Me dá o azul, Maria. O da cerâmica na Cláudia. Os dois. Eu gosto de sempre sobrepor uma peça na outra. Tá vendo que eu dou destaque tanto de um e outro. Tá bom. Me vê o Tiffany, tem? Não. Me dá o salmãozinho. Aqui. Me dá esse de vidro. O bem-vindos, né? Ah, ainda falta. As meninas trouxeram os doces, Dri? Trouxe, tá tudo aí já. O pessoal é eficaz. Drica, se não tivesse o painel do fundo branco, as peças não poderiam ultrapassar os painéis de frente? Não, provavelmente eu só ia conseguir trabalhar com isso aqui, ó. Essas peças. Esse conjunto lateral... Mas se fosse uma parede branca na casa, poderia. Que daí conseguiria. O piso, você não sai fora do piso, exatamente, né? Pega isso. É que ela explicou, gente, que ela não sai fora do piso. Então, tem que estar tudo centralizado. E mais do que centralizado dentro do painel, ela vê a fotografia. Aqui. Ela enquadra tudo. Essa live vai ficar gravada para vocês. Isso. E no YouTube. E aí vocês podem depois conferir todos os detalhes lá.
Composição de chão também é bem bacana. Você pensa que o chão está todo em preto e branco. Então, eu estou dando cor ao chão, tá? Eu acho que é aqui, Maria. Peraí. Deixa eu testar. Segura o vaso aí para mim. Não, o grande. Não, segura o vaso. Aqui, que eu vou virar essa mesa um pouquinho. As peças são da Party to Go? Isso, as peças são da Party to Go e algumas cerâmicas da Cerâmica Ana Cláudia. Gente, a Leila tem peças maravilhosas para quem é de Campinas e região. Você pode locar o acervo lá na Party to Go Locações. Cadê, Dadá? Você dá uma ajeitadinha. Drica, depois você vai ficar o dia inteiro lendo tanto comentário que o povo tá pirando. A Drica vai responder um por um. Eu queria tirar ali, ó, para botar a peça para cá, para puxar ele para cá, sabe? Karen, sim, serve para fazer uma festa de 15 anos muito linda. Geralmente o piso tem que seguir a mesma largura do painel. Mas, nesse caso, como a gente estava usando uma outra base atrás, a gente decidiu seguir a base de trás. Tem alguma... Me dá essa azul escura. Acho que deu. Agora eu vou pontuar com essas peças pequenininhas que eu adoro também, tá?